E aí pessoal, seja bem-vindo ou bem-vinda à aula 10, digitação. Como vocês acabaram de fazer a aula 9, eu espero que fez só uma aula ensinando a abrir o bloco de notas, você vai estar com o seu bloco de notas aberto. E aqui a gente vai estar explorando um pouco do seu teclado aí, do seu computador, que essas teclas também tem no teclado de celular, só que no de computador a gente tem tudo mais rápido, né? O do celular é mais resumido, mas o princípio é o mesmo também, tá? Então, os atalhos geralmente funcionam da mesma forma no celular, apesar que tem atalhos a menos porque não precisa de tantos atalhos, mas enfim. Vamos começar falando dos tipos de teclas que a gente tem. Eu recomendo, como sempre, vocês leiam o texto todo, porque esse texto aqui foi retirado do site oficial da Microsoft, explicando como funcionam todas as teclas, todos os atalhos. Então é um conteúdo muito relevante e a gente colocou aqui para vocês lerem e entenderem. Então agora eu vou estar dando uma pincelada. Então a gente tem alguns tipos de teclas aí no nosso teclado. A gente tem as teclas de digitação, que são aquelas que têm letras e números e pontuação e símbolos encontradas em máquinas de escrever tradicionais, que são aquelas antigas máquinas de escrever que provavelmente você nunca nem tenha visto uma pessoalmente, porque são máquinas bem antigas mesmo. Eu tenho uma em casa, mas só porque meu pai tinha uma desde a época. Temos as teclas de controle, que elas são usadas sozinhas ou combinadas. Geralmente são combinadas, né? Que é o Ctrl, o Alt. Essas teclas servem para você fazer alguns atalhos, para você colocar uma letra maiúscula, para você fazer alguma coisa. A gente vai ver as combinações mais para baixo. A gente tem as teclas de função, que são as teclas F, F1, F2, F3, que geralmente você quase nunca usa. Mas quando você quer formatar o computador, que vai ter uma aula próxima aí, para iniciar a BIOS você usa, né? Então são teclas de função mesmo. E no seu computador, às vezes vai ter lá o F1, o F2, o F8, vai ter um símbolozinho de luz apagando, luz acendendo. Assim você pode controlar o brilho, tem algumas funções que elas, dependendo do seu computador, vai ter. Temos as teclas de navegação, que geralmente ficam mais à direita, que são teclas para navegar na página mesmo, e o teclado numérico. Então aqui está a organização dessas teclas. Então a gente tem as teclas de digitação em amarelo, né, que são as teclas de número, tem números, tem algarismos aí, tudo certinho. As teclas de controle, né, aqui em cima a gente tem geralmente o ESC, aqui tem o Ctrl, aqui tem o Alt. Então a gente tem essas teclas de controle, que são combinadas, a gente vai ver os usos delas. A gente tem as teclas de função, né, os Fs ficam aqui em cima. As teclas de navegação, que são as setas, e as teclas de page up, que é para ir para cima na página, page down, que é para ir para baixo, que fica escrito PGDN, que é page down, que significa página para baixo, são tudo em inglês. E o teclado numérico e as luzes indicatórias. Essas luzes servem para quê? Tem o Caps Lock, que é uma tecla de controle, que ela fica geralmente aqui, ó, onde eu cliquei. E ela serve para deixar todas as letras maiúsculas. E aí, quando você está com ela ativada, acende uma luz aqui te indicando que ela está ativada. No notebook, às vezes, acende uma luz na própria tecla, inclusive. Aí tem a Non-Lock, que ela serve para ativar o teclado numérico ou desativar, também fica ativado aqui. Então, são essas luzinhas. Aqui tem uma explicação de que cada tecla faz. Então, a gente tem o Shift. Então, se você pressionar o Shift junto com a letra, essa letra fica maiúscula. Se você não tiver com o Caps Lock ativado. Se tiver com o Caps Lock ativado, ela fica minúscula. Então, dá uma testada aí no seu bloco de notas já de uma vez para você dar uma olhadinha. O Caps Lock, que é para deixar as letras maiúsculas, ou se você desativar minúsculas, né? O Tab, que é para mover o cursor entre vários espaços para frente. Como assim que eu tô explicando? Ah, tá. O Tab, geralmente a gente usa muito em texto. Aperta aí pra você ver. Vai dar tipo um parágrafo, né? Vai dar aquele espaço antes. Só que eu uso ele muito combinado com a tecla Alt. Alt Tab, se você apertar a tecla Alt e a tecla Tab, você vai mover entre as telas dos programas que você está usando. Se você está usando o Excel, por exemplo, que é de planilha, mais o Google Chrome, que é o seu navegador, e apertar Alt Tab, você vai migrar entre os dois. Então uso o Tab muito com essa tecla. A tecla Enter, né, que você dá aquele Enter, você pode selecionar um botão que está, em vez de clicar nesse aperta Enter, por exemplo, você vai logar no Facebook. Você digita seu usuário, sua senha, você clica em Enter e já vai entrar direto, sem você precisar apertar no botão. Geralmente o Enter serve para dar Enter, né, a gente chama assim, da entrada. A barra de espaço, né, que é só para dar espaço, e o Backspace, que é o de apagar, né, que é aquela setinha para esquerda, geralmente. E aqui vai ter os atalhos do teclado. Então a gente tem alguns atalhos aqui no próprio bloco de notas que a gente colocou aqui, que tem o desfazer, que é o Ctrl Z. Você acabou de digitar uma parada errada, você dá um Ctrl Z, que vai voltar à última ação. Ctrl X, que é para você recortar, que é basicamente você pegar aquele negócio daquele lugar e dar o Ctrl V em outro lugar. O Ctrl C, que é copiar, então você vai copiar sem eliminar daquele lugar e vai colar em outro lugar.
o colar, que é para colar, o excluir, que é o delete, localizar, que é o Ctrl F. Por exemplo, se tem um texto muito grande, você quer localizar onde estão as palavras Felipe. Você coloca Ctrl F e digita Felipe, que vai aparecer. E tem esses outros atalhos aqui que a gente tem no aplicativo. Aqui a gente tem uns menus, né, do aplicativo. Aqui a gente tem para você criar um novo aplicativo, uma nova página. A gente tem abrir um arquivo também. Salvar, que a gente vai só salvar o arquivo, ele já tem um lugar. Se não tiver, você vai em salvar como. E aí você vai criar um nome para ele e vai salvar ali. Aí depois que você já criou um nome e salvou ele, você pode sempre usar o salvar só, que aí já vai salvar em cima daquele mesmo, né? Imprimir, para você imprimir e enviar e-mail. O que eles estão realçando aqui? Que sempre que você quiser usar esse aqui com atalho no teclado, tá vendo que tem uma letrinha sublinhada? Essa letra é o atalho. Então se eu quero fazer uma nova página, eu clico, vou nesse menu e digito N, aí já vai criar uma nova. Se eu quero imprimir, eu digito P. Se eu quero salvar como, eu digito o C. Se eu quero salvar só, eu digito V. E assim por diante. Está explicando essa partezinha. Não toda hora eu faço isso, hein? Vamos lá. Voltamos. E aqui tem alguns atalhos úteis do Windows. Eu recomendo que vocês vejam todos aí. Muitos deles vocês vão usar muito, outros vocês não vão usar nem tanto. Eu uso muito Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X também. Alt-Tab, igual eu falei mais cedo. Alt-Tab é muito bom. A tecla Windows para abrir o menu iniciar também. Ctrl+S para salvar, uso muito esses. Agora, esses restantes aqui eu não uso muito não. E aqui também ensina como usar as teclas de navegação. Né? Tudo bem detalhado. Teclado numérico. E essa aqui é a tecla de print, né, para você tirar o print da tela, que é uma tecla de... Vamos ver o que ela é. Esqueci o nomezinho agora. É uma tecla de navegação. Ou de controle. Não, é de controle. É uma tecla de controle. Fica aqui em cima assim, ó, geralmente. Então, leiam todas essas etapas que vocês vão descobrir bastante coisa do teclado. Tá bem explicadinho aqui. E eu vejo vocês na próxima aula.